Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Saúde, que é o que interessa, né? Bom, nós já sabemos que nós não precisamos mais prospectar petróleo em regiões difíceis e inóspitas, como alto mar, territórios que dentro do Brasil, porque nós poluímos tanto a atmosfera da Terra que onde tem mais capacidade para se produzir petróleo com menos custo é no céu, é no ar da atmosfera. O ar da atmosfera é tão entremeado de gás carbônico, o gás carbônico que está lá tá desde da Revolução Industrial do século XIX e sendo alimentado hora por hora, segundo por segundo, por mais gás carbônico. E nós temos tecnologia agora para converter esse gás carbônico captado da atmosfera em combustível. Nós não precisamos mais de petróleo, poços de petróleo. País nenhum precisa mais ter petróleo para poder usar petróleo. A gente não depende mais da OPEP para ditar o preço do petróleo do mundo. O Brasil, ele é inusitado porque ele tem a capacidade de produzir o etanol anidro, mas se nós usarmos o processo sintético, como a Islândia e o Chile estão usando, cada um a seu modo, o Brasil tem que desenvolver o modo dele. E qual seria esse modo dele? Bom, um é radical, o outro é venal. Então, o Brasil tem que ser o ideal. E qual é o ideal? Se nós vamos, de certa maneira, reciclar o gás carbônico que está na atmosfera, produzindo combustível sintético, queimando e devolvendo o gás carbônico para a atmosfera, vamos fazê-lo com a menor quantidade de gás carbônico possível. E nós temos o combustível capaz disso, que é o etanol anidro. Mas o etanol anidro, ele não é o combustível que podia ser. Se ele fosse hidratado, né, como ele é hidratado, o anidro seria o ideal, que sem água. E então, sinteticamente, nós poderíamos fazer finalmente o etanol desidratado, né? Bom, sendo uma substância composta por 2 átomos de carbono, ele só pode gerar 2 moléculas de gás carbônico, diferentemente da gasolina, que pode ter entre 12 a 18 átomos. Uma molécula pode ter de 12 a 18 átomos de carbono. Ele geraria, por exemplo, a mesma quantidade de moléculas
de gás carbônico. Então, a produção nossa de gás carbônico é muito menor. Então, nós contribuiríamos e nos favoreceríamos, porque a produção sintética para a gente é altamente interessante, porque nós já temos a tecnologia do etanol implantado por nós e desenvolvido na década de 50 por um engenheiro de São Paulo, engenheiro mecânico lá de São Paulo. Bom, o problema é que nós precisamos de energia verde para fazer esse maquinário funcionar. A captação, a ruptura da molécula de carbono, expelir o oxigênio na atmosfera e com o gás carbônico, com hidrogênio, criar uma molécula de etanol e não precisaríamos plantar cana-de-açúcar para fazer combustível, nem destilarias que não são verdes. Simplificaria muito a produção de etanol no Brasil. E você me perguntaria, qual seria essa fonte verde? Olha, nós temos, caso vocês não saibam, nós temos 2 usinas nucleares subutilizadas há muito tempo. Uma de 81 e a outra de 90, Angra 1 e Angra 2. Vocês podem falar o que quiserem da energia atômica, mas uma usina atômica é uma usina verde. Ela não depende e ela não gera gás carbônico e nem depende de petróleo. Ela usa urânio enriquecido, que dura anos e anos e anos e anos e anos. Então, vejam só, se a gente dependesse delas, eu até entenderia, mas as usinas, elas participam de 3% da geração, do consumo, de eletricidade no Brasil. E como elas estão em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, elas estão meio caminho entre Rio e São Paulo e de Lambuja, Belo Horizonte, a região sul-sudeste do Brasil, A mais povoada, a mais poluída, a mais problemática, a mais que contém 2 siderúrgicas, todas 2 no Rio de Janeiro, uma em Sepetiba e outra em Volta Redonda, que são a capacidade de poluição delas é absurdamente grande. Ela joga muito gás carbônico na atmosfera. Bom, se nós produzirmos etanol sintético, nós estaremos, pelo menos na parte de veicular, poluindo menos que usando gasolina. Então nós estaríamos incorrendo numa queda da produção de gás carbônico. Não seria radical, como a Islândia, que está petrificando
a molécula inteira, não dando bola para o oxigênio que está lá dentro, que a gente precisa para viver, e nem o Chile, que está fazendo gasolina. Então, nós, nessa fase, nós teríamos como manter o Brasil abastecido e até exportar etanol para a Europa, porque o que está acontecendo é que a Europa não tem mais gás para queimar, né? A Rússia fechou a torneira, então eles estão querendo usar o hidrogênio e do etanol, tirar gás e hidrogênio para os veículos. E o Brasil, com 2 usinas nucleares, podendo gerar uma quantidade absurda de etanol, muito mais do que produz hoje, e com esse excedente nós poderíamos exportar tranquilamente para quem precise de etanol no exterior. E teríamos uma maneira de controlar a produção. E teríamos essa produção feita por energia verde. Nós não teríamos um catavento na beira do mar para pegar vento para gerar a aparelhagem, entendeu? De eletrólise da água para gerar hidrogênio e para anexar as moléculas de carbono. Nós teríamos 2 usinas nucleares para fazer isso. E também, diferentemente da Islândia, que usa energia geotérmica, né? Bom, sendo assim, nós não podemos perder esse bonde da história. A gente não precisa mais prospectar petróleo. A gente pode fazer o nosso etanol sem ter que plantar áreas extensas de cana. Não vai ter terra suficiente para a gente exportar etanol para a Europa, a gente não vai conseguir. Então esse é o meu ponto de vista. E claro, nós usando o etanol não estaremos poluindo como se poluiria usando a gasolina e o óleo diesel, né? Então nós temos uma grande vantagem, nós temos a chance de conter o efeito estufa. Mas isso no mundo automobilístico, né? Porque se a gente não botar, a gente é obrigado a cada fábrica ter um equipamento similar para não jogar gás carbônico na atmosfera. Esse é o grande problema. Gente, saúde e até a próxima.